Você já parou para se perguntar o que faz a pessoa que ocupa o cargo de gestor ou de gestora do setor de gestão de recursos humanos? É isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Olá, eu sou o Alessandro, esse é mais um vídeo aqui na RH Academy e no vídeo de hoje a gente vai entender um pouquinho do papel do gestor ou da gestora de recursos humanos. Mas eu estou falando aqui, ou melhor, irei falar nesse vídeo da pessoa que ocupa um cargo de gestão dentro do setor de gestão de recursos humanos. Então esse vai ser o grande cerne aí, grande ponto da nossa conversa desse vídeo de hoje. Se é a sua primeira vez por aqui, inscreva-se e ative as notificações, nos acompanhe em todas as redes sociais para não perder nada e também lembre-se de acessar o rhacademy.com.br e conhecer nossos programas de treinamento, desenvolvimento e também a consultoria. Mas vamos lá, para o conteúdo que é o que de fato interessa. Bom, quando a gente está falando de gestor de RH, e lembre, quando eu falar de gestor ou gestora de RH, eu estarei falando da pessoa que gerencia ou faz a gestão, do setor de gestão de recursos humanos. A gente está falando de uma pessoa que ela é responsável por gerir vários dos aspectos relacionados às atividades, tanto táticas quanto operacionais, do setor de gestão de recursos humanos. Eu não estou falando do setor aqui, nem das pessoas que trabalham no setor, mas do gestor que trabalha gerindo o setor, ou da gestora que trabalha gerindo o setor. Esse é o profissional que ele é importante para manter unidade dentro do setor de RH e que vai fazer a interligação entre as práticas, as operações de RH, com os objetivos táticos e os objetivos estratégicos, tá bem? Mas a gente vai entender isso um pouquinho melhor agora. Quando eu estou falando aí, de níveis táticos e estratégicos, todas as empresas, isso é uma maneira mais simples, de apresentar. É importante que a gente entenda. Mas a empresa, na grande maioria das vezes, ela é dividida em 3 níveis, O nível operacional, que é as pessoas que realizam as atividades e as operações diárias. O nível tático, que na grande maioria das vezes é responsável por organizar essas operações, e o nível estratégico, que está olhando para alguns objetivos um pouco mais amplos. Na grande maioria das vezes, eles ainda são intangíveis, A gente não pode tocar como a capinha desse óculos aqui, por exemplo, tá? E aí, quando eu falo de gestor ou gestora de RH, eu estou falando nesse vídeo aqui da pessoa que vai atuar num nível de gestão ou no nível de gestão tático ou no nível de gestão estratégica do setor de gestão de recursos humanos. O que vai determinar aqui o nível de atuação, se será tático ou estratégico desse profissional ou dessa profissional, vai ser o tamanho da empresa, tá? Então, empresas menores tendem a ter um nível de RH ou de gestão de RH mais tático. Empresas maiores, grandes empresas, multinacionais, que têm unidades de negócio diferentes ou que estão presentes em vários territórios, tanto no Brasil quanto no mundo, tendem a ter uma área já mais estratégica, uma área estruturada, tá? Então nós estaríamos falando aí de uma transição operacional para tático, tá? Para a gente começar a se ambientar. Até porque eu acredito que na grande maioria das vezes, na grande quantidade de pessoas que assistem os conteúdos aqui da RH Academy, eu penso, que elas estão neste nível aí tático, operacional para tático. E até é bem importante aí, se você quiser me avisar, me informar qual é o nível que você atua, comenta aqui nesse vídeo que vai ser muito importante esse tipo de interação para a gente saber e melhorar cada vez mais os conteúdos que a gente produz aqui na RH Academy, tá bem? Mas vamos lá então. Bom, agora que a gente já sabe onde nós estamos alocados nesse universo, nessa piramidezinha, nesse organograma, a gente vai precisar entender quais são as responsabilidades dessa pessoa que faz a gestão do setor de gestão de recursos humanos em uma empresa. E para a gente entender essas responsabilidades, eu procurei trazer aqui 5 dessas responsabilidades, tá? Eu estou sendo aqui mais enxuto e eu vou focar nas habilidades de gestão, não nas habilidades de operação do setor de gestão de recursos humanos, porque elas são diferentes, tá? Quando eu falo de habilidades de operação do setor de gestão de recursos humanos, eu falo na grande maioria das vezes daqueles processos, daquelas atividades mais técnicas que a gente realiza com uma grande frequência, tá? Quando eu falo de habilidades de gestão do setor de gestão de recursos humanos, eu falo de habilidades que envolvem aí capacidades um pouco mais complexas, um pouco mais elevadas, vamos chamar assim, E a primeira capacidade que eu vou chamar aqui é a liderança da equipe de RH, que é diferente da liderança de qualquer outras equipes. E aí quando eu falo de liderança da equipe de RH, eu estou falando da capacidade
que uma pessoa que está numa posição de gestão do setor de gestão de recursos humanos, na maioria das vezes cargo de coordenador, supervisor ou mesmo gerente em algumas empresas, que é a capacidade de liderar a equipe de especialistas de RH, os analistas na grande maioria das vezes, ou mesmo generalistas, e coordenar essas atividades dentro do, entre aspas, departamento. Tá? Então aqui a nossa preocupação vai ser se cada pessoa da nossa equipe de RH está performando bem, está realizando as suas atividades no nível que a gente gostaria, ou que a gente espera que elas realizem. O ponto número 2, ou a responsabilidade número 2, eu estou chamando aqui de integração. E quando eu digo integração, é integrar as práticas de RH com os objetivos estratégicos e com as necessidades da empresa. Então aqui a gente começa a fazer a ponte entre o processo de recrutamento e seleção, por exemplo, com as necessidades e práticas da empresa. O processo, o ciclo de avaliação e gestão de desempenho com as necessidades da organização. Então, o nosso papel enquanto profissional, pessoa que está num cargo de gestão do setor de gestão de recursos humanos, é justamente integrar o que a gente faz nesta, entre aspas, caixinha com todo o outro universo da organização. A responsabilidade número 3, eu gosto de chamar ela de competitividade. Que é basicamente como se fosse simples, né? Mas eu estou falando aqui da nossa capacidade profissional em fazer com que o setor de RH contribua com a melhoria de competitividade da organização através dos processos e das práticas de RH. Então, aquilo que os especialistas, os generalistas, os analistas de RH fazem, eles precisam contribuir com a competitividade. Está na conta do gestor do setor de gestão de recursos humanos olhar para essa competitividade entre as práticas de RH e aquilo que a organização faz. O item número 4 aqui, no meu ponto de vista, está na responsabilidade de uma pessoa que está num cargo de gestão do setor de gestão de recursos humanos, políticas de RH. E aí eu estou falando da capacidade de criar essas políticas, de implementar políticas, garantindo com que essas políticas estejam em conformidade com a legislação vigente e também com os regulamentos que eventualmente a sua empresa esteja submetida. Tá? Então está na conta desse setor, dessa pessoa que faz a gestão desse setor, contribuir com a descrição, a criação dessas políticas de RH. E aí quando eu falo políticas de RH, eu falo de todas as possíveis políticas que possam existir. Política de recompensa, política de remuneração, política de promoção, política de benefícios, política de treinamento, recrutamento, gestão de desempenho e assim por diante. Então, esse processo de descrever isso, formalizar, faz sentido no meu ponto de vista porque esteja com essa pessoa. E olha só, essas políticas elas precisam ser congruentes com ao auxílio, né, na competitividade da empresa, que precisam favorecer a integração, que precisam, digamos assim, da sua capacidade de liderança para que elas se executem. Tá? Então, a maneira como esse conteúdo foi pensado é que uma dê subsídio, né, dê suporte para outra responsabilidade. E por fim, a gente tem aí o planejamento de RH. E aí quando eu falo de planejamento de RH, eu estou falando da capacidade que esse líder, que esse gestor ou que essa gestora, né, ou essa líder de RH vai precisar ter com outras partes da organização. Então aí eu estou falando da colaboração com outros gestores da empresa, com outros gerentes da empresa, para identificar e para determinar quais serão as necessidades de contratação, quais serão as necessidades de desenvolvimento para, a partir disso, desenvolver essas estratégias de recrutamento para a realização dessas entrevistas. Tá? Então, quando eu falo de planejamento de RH, eu estou falando aqui de planejamento também da quantidade de pessoas. Imagine que você vai abrir, ou está participando, né? A empresa vai abrir mais 10 unidades no ano que vem do seu negócio, qualquer negócio que seja, sei lá, uma empresa que revende pneus ou equipamentos para carros. Então você vai precisar planejar o recurso humano, você vai precisar pensar, eu preciso pelo menos 10 gestores para essas 10 lojas. Eu preciso ter o pessoal do estoque, eu preciso ter pessoal de venda de balcão, eu preciso ter uma estrutura administrativa mínima nessas unidades. E aí você, a partir desse planejamento de gestão de recursos humanos, ou de, entre aspas, planejamento de mão de obra, vamos chamar assim, você vai colaborar com esses outros gestores para encontrar essas pessoas, para capacitar elas, para gerir o desempenho delas. Tá? Então essas aqui, no meu ponto de vista, são as principais responsabilidades de uma pessoa que vai trabalhar fazendo a gestão do setor de gestão de recursos humanos. E agora vamos tentar entender isso de uma maneira mais desenhada, tá? Para ver onde é que essas responsabilidades estão.
Então, vamos imaginar o seguinte, a gente tem um organograma aqui super simples, tá? Onde a gente tem uma empresa, abaixo ou dentro da empresa, melhor dizendo, nós temos a caixinha da gestão de RH, que seria o setor, e dentro aí dessa gestão de RH, nós temos um gestor ou uma gestora que está ali na gestão de RH e nós temos 2 analistas, né? Ou 2 analistas, que podem ser júnior, pleno ou sênior, qualquer coisa do tipo, tá? Se a gente for aplicar o mesmo princípio de operacional, tático e estratégico nesse desenho simples aqui, nós estamos falando de, olha, o nível operacional é onde estão alocados os analistas, as analistas, tá? Então esse pessoal está ali para realizar as operações de RH, os processos de gestão de recursos humanos, tá? O cargo de gestão do setor de gestão de recursos humanos, que pode ter o nome de coordenador de RH, supervisor, eventualmente gerente de RH, ele estaria nesse exemplo aqui, num nível tático, ou seja, a principal responsabilidade desse setor, a gente já falou, e também é atribuir integração, clareza de papéis para esses analistas que estão abaixo. E lá no nível estratégico, nós teríamos a direção da empresa, os donos da empresa, a gestão da empresa, tá? Em organizações, em empresas maiores, essa caixinha que eu estou chamando de gestão de RH, que está num nível estratégico, ela pode subir o degrau. Tá? Ela pode subir lá, estar presente no nível estratégico da organização. Maiores que eu digo assim, não são gigantescas, tá? E até uma correção aqui, não está relacionado com o tamanho da empresa, o papel estratégico do RH ou não, tá? Então uma correção bem importante. No meu ponto de vista, ele está mais relacionado com o nível de maturidade de gestão da empresa. Então, quanto maior for a maturidade da gestão da empresa, maior será o papel estratégico do RH. E isso não tem relação com o tamanho de empresa. A gente pode ter empresas grandes, 4, 5 mil funcionários, que têm um nível de maturidade de gestão baixo. E aí o RH vai estar ali fazendo operações mais diárias. Enquanto que a gente pode ter empresas com 50 pessoas, 80 pessoas, 30 pessoas contratadas, funcionários, e a gente pode ter um alto nível de maturidade de gestão e o RH estaria atuando num patamar mais estratégico, tá? Só essa correção aqui para a gente não ficar pensando que é só empresas grandes que têm RH estratégico, porque na verdade não é bem assim, tá? Então, uma correção bem importante. Então, nesse exemplo aqui, a gente estaria nesse nível, tá? O RH, o gestor do setor de gestão de recursos humanos, ou de novo, a gestora do setor de gestão de recursos humanos, estaria atuando aí nesse nível tático, eventualmente até no nível estratégico, tá bem? E aí a gente chega aqui num momento em que eu quero saber se você está gostando desse conteúdo. E se você estiver gostando, por favor, escreva aqui a sua opinião nos nossos comentários. Aí, compartilhe a sua ideia, compartilhe a sua opinião aqui nos comentários. Vai ser muito legal ouvir ela, entender se esse tipo de conteúdo está te ajudando, se ele está contribuindo com a sua vida e também responder a sua dúvida que eventualmente você tenha, tá? E agora a gente chega num ponto que possivelmente você deve estar se perguntando assim, legal, Alessandro, mas quais são as habilidades necessárias para que eu possa ocupar um cargo de gestão do setor de gestão de recursos humanos? E aí eu vou tentar te ajudar, tá? Vou tentar te ajudar aqui com 4 habilidades para você manter aí no seu radar, tá? A primeira habilidade que eu chamo aqui de visão de negócios. E quando eu digo visão de negócios, eu estou me referindo à sua capacidade profissional de entender profundamente o modelo de negócios da empresa. Quando eu falo modelo de negócios, é entender como que a empresa ganha dinheiro, para onde que vai esse dinheiro que a empresa ganha, como que ela paga as suas contas, como que ela se relaciona com seus clientes, com seus parceiros internos e externos. Tá? Isso aí a gente está falando de modelo de negócios. Depois também entender quais são as metas financeiras dessa empresa, né? O quanto que ela quer faturar, o quanto que ela quer lucrar e assim por diante. E a partir daí começar a olhar para quais são os desafios de mercado da organização e como é que funciona a dinâmica dessas competições dentro desse segmento de mercado onde a empresa atua, tá? Então é isso que eu quero dizer com visão de negócios. Isso é muito importante para quem está num cargo de gestão do setor de gestão de recursos humanos. Senão você não vai conseguir subir para um patamar mais estratégico e, de fato, gerar valor para a empresa para conseguir receber valores maiores em termos de salário, tá? Então, esse é um dos pontos importantíssimos.
O ponto número 2, eu estou chamando aqui de pensamento e execução estratégica, que é a capacidade que o profissional precisa ter de desenvolver estratégias de RH, ou seja, pensar, criar estratégias de RH e também ser capaz de implementar essas estratégias de RH junto com a sua equipe para que essas estratégias, para que essa execução dessas estratégias de RH sejam capazes capazes de suportar os objetivos da empresa e congruentes com os objetivos da empresa. Tá? Não adianta a empresa estar indo para cá e você implementar estratégias de... Deixa eu voltar aqui. Ó. A empresa está indo para cá e você implementar estratégias de RH que vão para cá. Não vai dar certo, é divergente. As estratégias precisam ser congruentes. Tá? A empresa quer ir para cá e você entra indo para a mesma direção. Tá bem? A capacidade número 3 aí, eu estou chamando ela de liderança, ou seja, que é a capacidade que você, pessoa, você, profissional, precisa desenvolver para promover cultura de alta performance no seu setor e na organização, engajar essas pessoas do seu setor e da organização para que você seja capaz de garantir que essas pessoas estejam alinhadas, elas estejam capacitadas para realizar as atividades para as quais elas foram contratadas. Tá? Então a gente parte disso aí, liderança no meu ponto de vista entra nesse segmento aí, tá bom? E por fim, a gente não pode deixar de falar que é a capacitação técnica, a sua expertise técnica. E aqui eu estou falando de conhecimento das práticas de RH, dos processos de RH. Você não precisa ser capaz de executar esses processos, mas você precisa ter a capacitação técnica dentro do RH para entender as relações entre os subsistemas de gestão de recursos humanos. E isso envolve desde a parte de estratégia e concepção, da estrutura de mão de obra da empresa, as relações trabalhistas e salariais que estão envolvidas, até recrutamento e seleção, gestão de desempenho, capacitação, promoção, eventualmente as relações aí que envolvem desligamento de pessoas. Tá? Então, capacidade técnica, no meu ponto de vista, para esse vídeo aqui, super objetivamente falando, se refere a isso, tá bem? Então, acredito que com essas 4 habilidades aí, se você focar em uma delas ou em uma delas por vez, né, e seguir se desenvolvendo, você vai conseguir assumir cargos de gestão do setor de gestão de recursos humanos em qualquer empresa, tá bom? Bom, dito isso, agora a gente vai para pergunta número... Não sei que pergunta, não sei que número que é a pergunta, né? Mas a gente vai para a pergunta seguinte, que é, legal, Alessandro, agora como é que eu me torno, então, né, um gestor ou uma gestora de RH? O que eu tenho que trabalhar antes? Vamos imaginar que a gente ainda não chegou naquelas habilidades necessárias para se ter já, para ocupar e para se sustentar naquela posição. A minha sugestão para você é que você, obviamente, foque na sua educação profissional, na sua formação. Eu acredito muito ainda que o processo de formação aí de cursos, eventualmente superiores, pós-graduações, eles contribuem. E meu ponto aqui é que você tome cuidado com qual será a instituição que você vai buscar para a sua formação, para a sua capacitação. Tá? Tem muita instituição aí que não tem tanta qualidade assim, então toma cuidado com isso. Depois, vai para o mercado, tá? Vai desenvolver experiência prática, tenta aplicar o que você aprendeu na prática, vivencie essa dinâmica de mercado, essa dinâmica profissional de tentar construir coisas no mundo real. Tá? Então isso é tão importante quanto formação, quanto educação, né? Muito mais na verdade, porque não adianta a gente só ler e não aplicar, então vai, busca o seu emprego, busca uma colocação e aplica na prática. Tá? Depois disso, ou na paralela, né? Vai sempre buscando se qualificar constantemente, então certificações, estudos complementares fazem parte dessa rotina aí de uma construção de carreira e por fim, desenvolva competências de liderança. Tá? Então eu acho que esses 4 pontos aqui te ajudam no seu caminho de se tornar uma gestora de RH, um gestor de RH, levando em consideração tudo que a gente já falou aqui nesse vídeo, tá bom? Bom, dito isso, espero que você tenha gostado desse conteúdo aqui no RH Academy. A ideia foi te dar uma visão bem prática de como que você pode se tornar um gestor de RH, qual que é o papel, qual que é a qualificação, responsabilidades, né? E também isso te ajuda caso você esteja tentando contratar um gestor ou uma gestora de RH para sua empresa, tá? Então você assiste esse vídeo aqui, você já vai ter um bom ponto de partida para entender quais são as responsabilidades, tá bom? Lembrando que se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, ative as notificações,
acesse o rhacademy.com.br, conheça os nossos programas de treinamento e a nossa consultoria. E também deixe nos acompanhar, aliás, nos acompanhe em todas as redes sociais, tá bom? Eu te vejo no próximo conteúdo. Até mais, valeu, tchau.